A crença de que você atrai a pessoa errada. A gente acredita que tudo que a gente atrai para a nossa vida é algo errado. Mas, primeiro, não existe errado. Tudo e todos que a gente atrai para a nossa vida, atrai para nos ensinar alguma coisa. Mas aquela pessoa que efetivamente é uma pessoa errada na nossa vida ou que nos traz algum prejuízo, a gente se pergunta, por que eu estou atraindo essa pessoa errada na minha vida? Mas, na verdade, a gente não atrai a pessoa errada. A gente aceita essa pessoa na nossa vida. O problema não é atrair uma pessoa que seja ruim para a gente de alguma maneira, né? Entendendo aí como ruim, como não funcional. O problema é a gente aceitar essa pessoa na nossa vida, ou essa situação na nossa vida. Então, a grande questão é, por que eu aceito as pessoas que podem me prejudicar, ou que gatilham processos em mim, ou que não me levam para onde o meu coração efetivamente pede, a minha alma pede? Por que é que eu aceito essas pessoas na minha vida? Por que é que eu permito que essas pessoas ou essas situações fiquem na minha vida? Porque uma questão é eu atrair as situações que eu preciso superar. Então, existem pessoas que a gente chama de certa e existem pessoas e situações que são ruins, que elas podem ser certas para que a gente aprenda a evoluir, aprenda a superar. Então, chegou essa situação, chegou essa pessoa, eu preciso olhar para isso e falar, eu preciso superar isso, eu preciso deixar isso embora. Isso não pode me gatilhar de tal maneira que perturbe a minha vida. Mas aí eu não faço o movimento e aceito que aquela situação, que aquela pessoa, que aquele problema fique na minha vida. Eu não faço nada para tirar aquilo da minha vida, para resolver aquela questão na minha vida. E simplesmente aceito que ela faça morada na minha vida. Então, cabe a cada um de nós identificar aquilo que não é funcional, não é bom para mim e tirar da minha vida. Essa é a nossa única responsabilidade. A gente não tem o poder de não atrair algo que a gente precise resolver. Mas o nosso poder é ter coragem de resolver aquilo que a gente precisa resolver. E às vezes é tirando da nossa vida aquilo que nos faz mal. É a gente ter consciência e clareza do que é que me faz mal. E aí depois sustentar a decisão, né, que essa clareza me trouxe. Então, é importante que a gente observe como a gente não está presente para isso. Então, a gente está muito pautado, todo o pessoal do mundo holístico, da espiritualidade, vai falar que a gente atrai tudo. E é verdade, a gente atrai tudo, mas nem tudo nos convém. Então, o que daquilo que eu atraí pode me trazer uma lição a ponto de eu dizer que não, isso eu não quero mais na minha vida. E mais do que dizer, sustentar esta decisão, ter força de sustentação para sustentar esta decisão de não querer aquilo mais para a minha vida. E sim, eu estou tão habituado, eu estou num padrão tão absoluto de atrair aquele tipo de coisa para a minha vida que é muito difícil dizer não. É muito difícil sustentar esse não que eu disse, mas eu preciso estar presente para isso. Porque se eu quero fazer uma mudança, eu vou precisar me posicionar. E se eu preciso me posicionar, com certeza vai trazer algumas sensações no meu corpo que está habituado a viver aquilo. Então, eu vou ter medo, eu vou ter angústia, eu vou ter calor, eu vou ter frio, eu vou ter raiva, eu vou ter insônia, eu vou ter dores de cabeça, nas costas, no corpo. Eu vou criar para minha vida situações ruins, desconfortáveis, para que eu volte para aquele padrão, para que eu continue aceitando aquela pessoa errada. Mas eu preciso estar presente com a clareza daquele padrão em mim, com a clareza do que me gatilha, para que então eu possa sustentar a minha decisão de colocar para fora e não aceitar na minha vida aquela pessoa e aquela situação errada. Então, parece muito complexo quando eu falo, mas é muito simples. É muito simples. Por que você aceita lixo? E por que você se permite também ser lixo na vida de outras pessoas? Por que você aceita você também ser
lixo. E lixo, gente, eu não estou falando como uma coisa ruim. Eu estou falando todo lixo, ele é degradado, né? Ele vai sendo decomposto. Então, por que a gente aceita, muitas vezes, ser qualquer coisa para o outro, né? O outro, ele coloca ali uma condição e a gente aceita qualquer coisa. Então, algo permite que em mim, que eu seja menos, que eu seja inferior, e aí eu fico tentando gritar para o outro me ouvir, eu fico tentando berrar para o outro me ouvir. E eu não estou falando aqui de uma situação natural, de uma situação da vida, onde não cabe você falar, não cabe você se expressar, porque ali não é o lugar, né? Não é o seu lugar. Enfim, isso também acontece. Mas o que eu quero dizer aqui é, por que eu aceito o lixo do outro na minha vida e por que eu aceito ser lixo na vida do outro? Isso é uma questão de aceitação, né? É uma questão de perceber, né? O que é, porque a gente fala muito que a gente quer aceitar, mas a gente precisa aceitar também que em alguns momentos somos nós que permitimos que a nossa vida fique exatamente do jeito que ela está, né? Então não adianta eu ter clareza do que eu preciso fazer. Eu preciso sim, é mais do que ter clareza do que eu preciso fazer, ter a decisão mesmo de aceitar que tem coisas e pessoas que eu não posso mudar e que vão continuar sendo aquilo que elas são, né? Eu acho que esse processo de aceitação do outro e minha é o processo de não permitir, não aceitar qualquer pessoa errada na minha vida. Eu não atraio pessoa errada. Eu aceito as pessoas erradas na minha vida. Eu permito que elas fiquem na minha vida, fazendo toda a bagunça, né? Então eu acho que hoje é para a gente pensar exatamente o que é que a gente está fazendo com a nossa vida, o que é que a gente aceita, quais são os limites que a gente precisa colocar e quais são as decisões que a gente precisa sustentar para tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. Mas para isso eu tenho que tirar de mim duas ideias. A primeira ideia é de que eu tenho que salvar o mundo, e salvar aquele que não quer ser o salvo, que só quer se vitimizar, né? E a segunda ideia é de que eu vou conseguir mudar no outro o que ele pensa sobre mim. Quando a pessoa decidiu que você é o vilão, não tem o que você faça. Não tente convencer o outro. Aceite que aquela pessoa vai pensar aquilo de você. E você que precisa saber quem você é nessa história. E deixar. Aceitar o outro pensar o que ele quiser. Porque o que ele pensa não é problema seu. É problema dele. É o veneno dele que ele está engolindo. Deixa. Só deixa, né? Só aceita. Então, o trabalho de aceitação, ele vai para todo lugar, né? Ele vai para um lugar de aceitar, é o mesmo que soltar, né? Deixar que a vida tome seu fluxo, tome o seu rumo, como ela tem que tomar, e que nenhuma pessoa é errada. Todas as pessoas e todas as situações são certas. Certas para me ensinar sobre o meu posicionamento. Certas para me mostrar sobre o que é que eu aceito e o que é que eu não aceito na minha vida. Certas para que eu entenda e crie um campo de força energético e mande para o universo as informações exatamente do que eu aceito e do que eu não aceito, do que faz parte do meu mundo, do que não faz parte, do que faz parte das minhas verdades, da minha honestidade, do meu respeito e o que não faz parte. Se eu não mandar para o universo a informação muito clara, ele vai continuar mandando para mim todas as coisas. Por quê? Porque eu aceito o que é que o universo pode me mandar e o que é que vai bater na minha porta e vai ficar para fora e o que é que vai entrar. Então, quando eu tenho isso muito claro no meu coração e na minha mente, eu começo a filtrar, permitindo que entre só aquilo que efetivamente vai contribuir com o meu processo de evolução, de expansão, né, de ganho de consciência contínuo, e que vai caminhar comigo por toda a eternidade, né? E cada um vai colher aquilo que planta. Não se preocupe com o outro, né? O outro também vai receber as pessoas certas para que ele tenha os aprendizados corretos. Então, nada nunca é por acaso.
Tudo que a gente atrai, atrai porque vem pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. Mas cabe a mim aprender com isso. Quanto mais tempo eu demoro para aprender e colocar os limites, quanto mais tempo eu demoro para colocar para fora da minha vida aquilo que me faz sofrer e sustentar essa decisão, quanto mais eu demoro, mais tempo eu demoro também para sair dessa situação. E mais o universo vai mandar padrão em cima de padrão, até que eu aprenda a quebrar esse padrão, ou melhor, a superar esse padrão. Na verdade, superar o padrão, mudar de padrão, é acessar uma outra faixa vibracional, né? Então, essas decisões, elas precisam estar muito pautadas no meu coração e certas de que a espiritualidade está cuidando de tudo e está vendo tudo. Então, mesmo que eu esteja enganado sobre o outro ou enganado sobre mim mesmo, tudo que acontece na minha vida é só uma resposta àquilo que eu estou emanando. Então, é só olhar para a própria vida e ver como se fosse a tela de uma televisão mostrando exatamente o que é que você vibra, o que é que você frequencia e como a vida se manifesta para você. E ter gratidão sobre o que a vida te trouxe, porque às vezes a gente acha que a vida está ruim e a vida está perfeita. E toda vez que a gente olhar para a nossa vida e reclamar, que a gente saiba olhar um pouquinho para fora e dar uma olhadinha lá para as guerras, dar uma olhadinha para os hospitais, dar uma olhadinha para onde a coisa efetivamente está difícil, e aí você vai começar a ter mais gratidão sobre a bela vida que você tem. Só lhe cabe, né? Ir em busca dos seus sonhos e ser mais inteligente no sentido de colocar para fora da sua vida todas as pessoas e coisas que estão empacando a sua vida de ser efetivamente boa, efetivamente leve. O problema do outro é do outro, você segue só com o que é seu. Então, você vai perceber que é muito mais leve do que você imagina. Solta o outro, deixa ele ir, deixa o passado no passado, deixa os outros nos lugares dele e viva a sua vida. Você vai perceber que se você não está passando por nenhuma doença grave, se você não está passando por nenhuma guerra, você não tem nenhum problema. Que você saiba vibrar, porque você atrai o que está no seu coração. Cuidado com a sua ingratidão, porque senão é isso que você vai atrair.